Fala, meu querido, fala, minha querida, professor Facina aqui no canal Circuito Paralelo e hoje vamos resolver uma questãozinha bacana de óptica física, beleza? Então vamos lá, galera, sem muita enrolação, olha só que questão bacana que ele fala o seguinte: dois feixes paralelos de luz, P e Q, separados por uma distância dz e coerentes, incidem normalmente em um prisma de antirrefração N, conforme a figura. Se as intensidades dos raios P e Q imediatamente após emergirem a face AC forem 4I e I, respectivamente, determine a intensidade resultante desses dois raios após passarem por uma lente que focalize esses dois raios em um anteparo. Considere que o prisma está imerso no ar e o índice de refração do ar é igual a 1. Galera, então olha só. Para a gente poder resolver essa questão, a gente tem que ter umas duas premissas básicas aqui de resolução. A primeira delas, eu quero que você saiba calcular para mim qual é a intensidade resultante de dois raios, ou seja, duas ondas aqui, a gente fazer essa intensidade resultante. Para isso, a gente tem que utilizar uma expressãozinha conhecida, né, pelo método dos fasores, que a intensidade resultante tem que ser a intensidade da onda A mais a intensidade da onda B mais duas vezes a raiz quadrada da intensidade A, que multiplica a intensidade B, vezes o cosseno de um certo ângulo. Esse ângulo, eu gosto de chamar de ΔΦ. Que é esse ΔΦ? ΔΦ é justamente a segunda relação que a gente tem que saber, que é a diferença de fase entre essas duas ondas. Porque perceba, no enunciado ele falou para a gente que essas ondas estão coerentes ao entrar dentro do prisma. Será que quando elas saírem do prisma, elas vão se permanecer coerentes, ou seja, em fase, ou vai ter uma oposição de fase, alguma coisa do tipo? Né? Isso que a gente tem que entender. Beleza? Então, uma segunda relação que a gente tem que utilizar aqui, vou até colocar aqui do lado, ó, seria que esse ΔΦ tem que ser o K. Quem é esse K mesmo? É aquele famoso número de onda, né? Que a gente utiliza para, né, descrever a equação horária de uma onda, né? Ou seja, e isso tem que ser multiplicado pelo um ΔX. Esse ΔX é a diferença de caminho que essas ondas vão percorrer. Lembrando que esse K ele é dado por 2π dividido pelo comprimento de onda, por isso que a gente chama ele de número de onda aqui. Beleza, galera, então tá bom. Como é que a gente vai resolver essa questão aqui? Agora vamos tentar entender a geometria do problema, né? Ó, antes da gente começar a resolver, uma coisa que é importante você saber, que alguns dados já foram nos fornecidos. Primeiro, que a intensidade de um é 4i e o outro é i. Então eu já posso fazer meio que uma continha a partir dessa equação. Qual que seria ela, né? Seria o seguinte: a intensidade resultante, por enquanto, deveria ser 4i mais i mais duas vezes a raiz de 4i vezes i vezes o cosseno desse ΔΦ. Beleza. Fazendo as continhas, vamos achar que a intensidade resultante, por enquanto, é dada por 5i mais 4 vezes i vezes o cosseno de ΔΦ. E aí você vai perceber, galera, que eu preciso determinar quem é esse ΔΦ. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que agora entender como é que funciona aqueles raios dentro do sistema. Para isso, vamos fazer aqui o prisma, né? Vamos fazer um prisma grande, certo? Vou fazer aqui um triângulo, certo? Mais ou menos aqui. Acho que tá bom, né, galera? Tá aqui um prisma. Ó, beleza. Vamos imaginar, então, que vem aqui o raio P nessa direção. Show. Aqui embaixo, mais ou menos, vai vir o raio Q nessa direção. Beleza? Então tá aqui. Como o exercício disse pra gente, eles estão separados por uma distância dz, show de bola. E aí agora vai acontecer refração, como a gente já sabe, né? Então vamos traçar nossas normais, lembra que é importantíssimo traçar as nossas normais, então vou traçar aqui uma normal mais ou menos aqui. Vou traçar uma normal também mais ou menos aqui, só para ter uma referência. Vou deixá-las aqui pontilhadas, né, galera? Então, ó, puff, vamos deixar aqui as normais pontilhadas. Vou trazer aqui também, ó, normalzinha pontilhada aqui, só para a gente ter uma referência. Então, o que vai acontecer? Supondo, né, obviamente, que o índice de refração aqui desse prisma é N, ele está vindo do ar, como ele falou, então vai ter uma refração querendo, na hora que esse raio de luz sair do prisma, afastar da normal. Então, vê se você concorda comigo. Vai vir uma coisa mais ou menos assim. A primeira incidência do tipo normal, então não tem desvio. E quando eu chegar aqui, esse raio de luz vai querer afastar da normal, vindo para cá. A mesma coisa vai acontecer com esse raio, ele vai vir para cá, beleza? E a gente vai ter uma lente que vai focalizar esses caras. Então seria uma coisa mais ou menos assim, ver se você concorda comigo, ó. Vou trazer esse raio de luz para cá, mais ou menos assim, e esse raio de luz também para cá,
mais ou menos assim. Aí aqui, ó, vou botar uma lente convergente, então o caminho desse raio de luz continua aqui, né? Vai bater, esse cara também vai entrar pela lente. O que que vai acontecer? Eles vão ser focalizados em algum ponto aqui, num anteparo qualquer, né, galera? E beleza, né? É isso que está acontecendo aqui no exercício como um todo, certo? O que eu quero que você entenda agora é exatamente o tchan da questão. O que que é? Olha que louco. Você vai perceber que quando esses dois raios entram, eu tenho esse caminho, e se eu traçar uma paralela aqui, ó, na verdade uma perpendicular, ó, vou traçar uma perpendicular mais ou menos aqui, ó, e vou destacar esses dois pontinhos aqui para gente, você vai perceber que essa distância permanece D. Mas o que eu quero que você veja comigo aqui é o seguinte: esse é o caminho que o raio P percorre dentro do prisma, que é igual ao do raio Q. Só que quando eu chego nesse pontinho, você percebe que o raio P sai para o ar, massa, e o raio Q continua aqui dentro do prisma. Opa, aí acontece uma coisa. Por quê? Se você perceber, aqui vai ter uma mudança de velocidade, porque eu estou indo do prisma para o ar, e aqui eu continuo com a velocidade do prisma. Eita, se tem mudança de velocidade, vai ter mudança de tempo, vai ter mudança de percurso. Eita, beleza, né, galera? Então já tem alguma ideia mais ou menos que vai acontecer aqui, certo? E aí você percebe o seguinte: se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, você concorda que se eu traçar novamente aqui, ó, uma perpendicular aqui, ó, de tal maneira que, ó, na verdade, bem aqui inclinado, né? De tal maneira que aqui faça 90 graus, o que que vai acontecer? Você vai perceber, né, na verdade, partindo daqui, né, na verdade, aqui fazendo 90, né, algum ponto aqui o desenho não favorece muito, né, mas aqui alguma coisa que eu consiga fazer 90 graus. Por quê? Porque a partir desse pontinho e desse pontinho, você percebe que aqui para cá e daqui para cá, tanto o raio P quanto o raio Q, eles agora estão no ar novamente. Se eu fizer a mesma lógica fazendo esse ângulo de 90 graus acontecer ali para mim, beleza? É isso que eu quero que você comece a perceber. Então, eu vou fazer exatamente isso. Vou traçar aqui, ó, uma espécie aqui de perpendicular aqui. Obviamente, o desenho não favorece aqui por conta dos raios, mas eu quero só que você confie em mim, beleza? Então, aqui vai ter uma espécie de perpendicular. Galera, eu não conheço esse cateto, vou chamar ele de Y, beleza? Só que o que que eu percebo? Que esse pedacinho aqui que eu vou colocar para você de azul seria um caminho que, deixa eu dar um zoom out aqui, que eu vou chamar ele de X2. Por quê? Seria o caminho que o raio Q está dentro do prisma, beleza? E esse outro caminho que eu vou chamar agora de vermelho aqui para você, ó, esse outro caminho que eu vou chamar de vermelho, vou chamar ele de X1, que seria o caminho que aquele raio de luz percorre no ar. E aí você percebe que é justamente essa a diferença de caminho. Por quê? Porque eu tenho um certo momento aqui dentro em que esse cara está dentro do prisma, esse cara está no ar. Então, beleza, existem diferença de tempos aqui, diferença de caminhos. Aqui os dois estão no ar, e aqui os dois, ó, estão dentro do prisma. Opa, então é aqui, ó. É aqui, galera, que rola a diferença de caminho, beleza? Só para você visualizar isso. E se você percebeu, eu utilizei essa tática como se a gente fizesse lá no experimento de Young. Você sabe que no experimento de Young a gente traça as perpendiculares, né? Ou seja, a gente faz esses ângulos de 90 para conseguir perceber quando eu tenho o quê? A diferença de caminho entre dois raios de luz que quando saem da fenda e vão lá no anteparo. Belezinha? É isso que eu quero que você perceba junto comigo aqui. Tranquilo, galera? Então tá bom. Segunda coisa que a gente vai fazer agora é tentar equacionar matematicamente isso. Como é que eu vou fazer? Vou chamar esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo de incidência, vou chamar ele de θ. Vou chamar esse cara aqui de θ. E vou chamar esse cara bem aqui, ó, de alfa. Beleza? E aí o que vai acontecer? Obviamente, esse cara vai ser θ. E esse cara aqui também vai ter que ser alfa. Tranquilinho? Show de bola. Agora vamos escrever algumas relações que são importantes aqui. Primeira delas, galera, vamos olhar para esse triângulo que está aqui dentro, ó. Eu vou tentar escrever esse x2 em função de θ e de d. Tá tranquilo, vou chamar isso de tangente, né? E aí você vai perceber, então, que o x2 deveria ser, então, a distância d, deveria ser a distância d, vezes a tangente daquele ângulo que eu chamei de θ. Só que você vai lembrar o seguinte, existe a necessidade agora de eu multiplicar isso aqui pelo índice de refração. Uai, Facina, por quê? Porque, galera, existe uma coisa aqui, ó, vou só chamar aqui uma atenção para você, que a gente chama na óptica aqui, física, de caminho óptico, que é justamente essa ideia de que eu tenho duas ondas
e uma percorre no meio e outra percorre em um meio diferente, certo? Então vamos pensar o seguinte, para esse raio 2, vamos supor que o tempo no ar deveria ser a mesma coisa que o tempo no prisma, certo? Obviamente, se eu estou forçando os tempos a serem iguais, é porque eles vão percorrer distâncias diferentes, então eu vou chamar isso aqui, o ΔS no ar, dividido pela velocidade da luz, que seria como se estivesse no ar. Isso deveria ser igual a quem? O x2, que é o que ele percorre lá no prisma, dividido por quem? Dividido pela velocidade no prisma, que tem que ser a velocidade da luz, dividido pelo seu índice de refração. Consequência, corta, corta. E eu vou achar uma relação, então, seguinte, que se eu fosse fazer uma equivalência no ar, eu deveria dizer que o x2 deveria ser multiplicado pelo índice de refração. É isso que eu estou falando aqui para você. Então, eu estou dizendo para você que se eu percorresse aquela mesma distância no ar, ela é equivalente a percorrer o x2 no prisma vezes o índice de refração. Essa aqui é a lógica. Por isso que eu vim aqui nessa equaçãozinha e multipliquei pelo índice de refração. E eu vou guardar essa equação aqui para a gente, deixei ela aqui paradinha. Essa aqui vai ser a nossa primeira equação. Beleza? Agora vamos escrever lá dentro do prisma. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar esse triângulo aqui, ó. Perceba que eu posso dizer o seguinte, que o x, 1, posso escrever em termos da hipotenusa que eu chamei de y, em função de alfa, que é o seno, o cateto oposto. Então, eu poderia dizer o seguinte, que uma segunda relação que eu posso ter aqui, ó, uma segunda relação, deveria ser x1 igual àquele y vezes o seno de alfa, sim ou não? Beleza, galera? Só que aí você vai perceber que eu tenho muita incógnita, eu tenho que tentar achar uma maneira de colocar dentro desse x1 o d e o índice de refração, para ver se ele some daqui de algum jeito, de algum problema aqui. Para isso, eu vou ter que me usar da lei de Snell, porque eu tenho uma relação aqui, ó, com esse cara, o seno alfa. Então eu poderia vir aqui, voltar no meu exercício e calcular a lei de Snell nesse pontinho aqui, ó, bem aqui, quando o raio de luz P entra e ele sai, porque eu vou ter uma relação de alfa e teta. Beleza? Então, com a lei de Snell, eu vou conseguir achar uma relação entre alfa e teta. Então, guardando essa segunda expressão e utilizando a nossa famosa lei de Snell, certo? Ficaria assim, ó, n do prisma vezes o seno de teta, isso tem que ser igual ao n do ar, vezes o seno de alfa. Beleza. Resultado, eu vou achar então que o seno de alfa, ele é quem? O n do prisma vezes o seno de teta. Aí, pô, galera, já consegui fazer o índice. Só que eu ainda posso mexer um pouquinho, eu posso mexer um pouquinho nesse cara, no seno de teta. Pode ser? Então, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Se eu fizer isso, vou puxar aqui do seu lado, ó, eu posso pensar o seguinte, que o seno do teta, ele é a tangente do teta vezes o cosseno de teta. Eu só estou reescrevendo matematicamente aqui para ver se você consegue perceber comigo, puxar aqui um pouquinho para o lado, que esse cara aqui é o cosseno teta. E quem é o cosseno teta? Aí que vem elas. Cosseno teta eu poderia escrever como sendo o cateto, né, adjacente sobre a sua hipotenusa y. Show. Olha que massa. Então quer dizer que eu poderia dizer que esse cara aqui, ó, ele é o Dzinho dividido pelo y. E aí, quando eu reescrevo toda essa ideia aqui na minha equação 2, olha o que acontece. A minha equação 2 ela fica assim, ó. X1, então, x1 tem que ser o y vezes o seno de alfa. Quem é o seno de alfa? Seno de alfa tem que ser o n vezes o seno teta. Mas quem é o seno teta? O seno teta é a tangente de teta vezes o cosseno de teta. Mas quem é o cosseno de teta? D sobre y. Show. Corto, corto. Eu sei que agora o meu x1 então tem uma cara que é n vezes d, só organizando a equação, vezes a tangente de teta. Caraca, moleque, olha que você percebe aqui então comigo, que esse cara aqui, ó, é exatamente igual ao nosso x2. Caraca, fascina. E agora? E agora, galera, usando aquela equaçãozinha que eu te comentei, que seria aqui o nosso terceiro passo, que o ΔΦ, ele é o K vezes o ΔX, e nesse caso, o ΔX tem que ser x2 menos x1, só que eles são iguais. Eles não são iguais, galera? Se eles são iguais, percebe então que esse termo aqui vai dar quanto? Zero.
Se isso aqui vai dar zero, meu ΔΦ é zero. Caraca, moleque, olha que louco. Então não tem diferença de fase na hora que aqueles raios de luz saem do prisma. Que massa. Então, mesmo que tenha essa diferença de caminho, isso não acontece na saída do prisma. Resultado, quando eu for calcular a nossa intensidade resultante, ela não era 5 vezes I mais 4 vezes I cosseno do ΔΦ, não foi isso que a gente determinou lá em cima, ó. Não foi isso que eu te mostrei bem aqui, ó. Quem é o cosseno de ΔΦ, galera? Zero. Cosseno de zero é 1. Caraca, moleque. Então, cosseno de zero vale 1. Resultado, a minha intensidade resultante, ela vale 9I, quando aqueles raios de luz saem do prisma. Beleza, galera? Olha que questãozinha bacana que a gente fez aqui. Uma questãozinha, né, galera, que você treina aqui diferença de caminho, treina a intensidade resultante, certo? Na questão de alto nível, beleza? Valeu, se gostou, dá um like, não esquece de seguir o canal e até a próxima. Valeu, galera, até mais.